Ei, pessoal, tudo bom? Eu sou a Vic Salles, diretora de cena. Estamos aqui com mais um IlhaCast, hoje com o nosso convidado especial, Bruno Atkinson. Muito obrigado. É assim que fala? Atkinson. É assim que fala, acertou. Muito bem. E o Bruno, ele é podcaster, diretor de cena e dono de produtora, é isso? Tudo isso ao mesmo tempo. Muito bem. E como é que é estar sentado do outro lado aí? Hoje? É uma honra, um privilégio. É uma honra. Está acostumado a entrevistar as pessoas, mas hoje a entrevista é com você. Eu costumo ouvir mais do que falar, né? Mas eu tô super feliz de estar aqui. A Ilha já é uma casa que eu visitei 5, 6 anos atrás. E é muito bom estar de volta. Ah, que bom. E a gente tá feliz de você estar de volta também. Obrigado. Me conta um pouquinho, eu vou começar perguntando do podcast. Vamos lá. Que eu acho que o podcast é uma coisa muito legal que você faz, Cinemasters, né? É muito legal o que você faz, é muito diferente, muito legal pro mercado também. Me conta um pouquinho de onde saiu essa ideia, de onde surgiu essa ideia de começar o podcast. Ok. Cara, o Cinemasters é um projeto do coração, né? É um projeto que nasceu 2 anos atrás, de uma necessidade, de uma vontade de ir para o mundo e dar as caras e mostrar o meu trabalho e ter mais visibilidade. É um projeto de reputação e autoridade, no fim das contas, e relacionamento também, né? Porque 2 anos atrás, antes da gente começar o projeto, a gente tinha o nosso sucesso no offline, como muitas produtoras, como muitos diretores têm por aí, mas a minha sensação é que sem uma presença digital, sem levar esse sucesso do offline para o online, eu perdia alguns pontos em algumas concorrências, por exemplo. Eu era um outsider total, né? A gente está no interior de São Paulo, né? Assim como vocês aqui em Ribeirão, a gente tá em Campinas. Então a gente sentia que a gente não fazia parte de um circuito de filmes publicitários, de publicidade, de audiovisual, que são as pequenas bolhas ali dentro de São Paulo, principalmente no grande eixo, assim, né? E o projeto surgiu como um catalisador, assim, para tentar conquistar o meu espaço, conquistar esse lugar ao sol em um ambiente onde não havia espaço. E, cara, aos pouquinhos a gente foi conseguindo e trazendo convidados e agregando valor para a comunidade, que é o mais importante, né? Com certeza. Então, ao mesmo tempo que é um projeto de reputação e autoridade, também é uma forma de levar informação de qualidade e, de certa forma, educar e preparar as novas gerações de filmmakers, tanto que o nosso slogan é Forging Next Generation Filmmakers. Então, o princípio básico é forjar essa nova geração e ser um pouquinho daquilo que faltou para nós lá no começo, né? Quando eu comecei, no interior ainda, né, gente? Pô, você não tem referência, você não tem onde bater, não tem porta onde bater, você não tem com quem falar, você não tem em quem se inspirar, tudo parece muito distante. Então, um dos nossos propósitos é levar essa informação, que é quase uma informação de caixa preta, assim, né? É uma informação que não está em lugar nenhum. Sim. Abrir essa caixa preta, dar um palco para diretores, produtores, editores, todo o mercado, toda a indústria audiovisual poder contar suas histórias, né? Como os filmes são feitos, quais são os bastidores, quais são as histórias das pessoas por trás dos filmes. Então, assim, dei uma volta, né? Mas respondendo objetivamente, concluindo o raciocínio, eu consegui conciliar um projeto de reputação e autoridade pessoal com uma entrega de valor muito grande para o mercado, né? E aí o resultado disso são feedbacks muito legais, quando a gente vai para evento, quando a gente vai para qualquer tipo de interação com o mercado, com a audiência, a gente recebe muito feedback positivo. A galera reconhece, Demais. E muita gente agradecendo pelos serviços prestados, sabe? Sim. E, dá um quentinho no coração, né? E a gente vê que a missão está sendo cumprida. Porque o nosso mercado, ele é uma bolha, né? E ele é um segredo guardado às 7 chaves, assim. Eu vejo que a publicidade em si é muito divulgada, tem muitas ações como essa de podcasts e newsletters e sites e coisas do gênero, mas o audiovisual, especialmente dentro da publicidade, não tem tanto, né? Então, quem quer começar não sabe muito bem qual é que é a história. Exato. E a gente sentia que existia esse espaço, né? Esse vazio, né? A gente via muitos influenciadores construindo suas carreiras baseado no audiovisual, mas sempre muito voltado para o filmmaker independente, aquela coisa de tutorial de edição, tutorial de como operar uma câmera, como setar uma câmera.
E a gente sentia falta desse conteúdo mais denso e mais profundo mesmo. Que só um podcast com 2 horas, 3 horas de duração, fazendo breakdown dos jobs mesmo, assim, indo a fundo. Só assim a gente consegue educar de verdade, né? Passar uma informação de qualidade mesmo. Então esse foi sempre o nosso foco. Que a gente tem alguns exemplos, assim, por exemplo, o Gaveta, que é um cara que faz coisa que é mais voltado ali pro público dele, que é uma galera que não necessariamente trabalha com audiovisual, Isso. ou talvez vai começar a ser filmmaker e coisa assim. Mas você tem os Walking Brothers, que fazem muita coisa na internet, os irmãos Meirelles, que gostam de também fazer muita coisa ali. E você acha que vocês se encaixam mais nessa parte mais expertise Total. e mostrando como funcionam os pormenores do mercado, né? Total. A gente rodou uma pesquisa para entender o que a nossa audiência queria ver no Cinemasters em 2026, né? E a maioria da galera quer ver a parte técnica, como os filmes são feitos pela ótica técnica, e bastidores de produção no geral. Então a gente percebe que tem essa carência, né, por dar visibilidade para os bastidores, mas não aquela coisa do making off, assim, que é rapidinho, curtinho, você só é um glimpse, assim, né, da história. A gente quer contar as histórias de verdade, a fundo. Então às vezes a gente fica no podcast ali 20, 30 minutos contando só a história de um job, nos mínimos detalhes. E como nós, os dois hosts, eu e meu parceiro Bruno Vargas, somos diretores e diretor de fotografia, a gente vai nos pormenores, né? A gente quer saber, assim, como é que aquele roteiro foi escrito, como é que aquela cena foi iluminada, e assim a gente vai entrando tecnicamente muito fundo. Então, sim, eu acho que o nosso lugar é esse, de ser o conteúdo mais aprofundado, mais denso e mais interessado, assim, em bastidores de produção que tem por aí. E como que isso tá agregando para você como diretor? Assim, aprender com essas outras pessoas e ouvir essas histórias? Nossa, Vicky, pensa o seguinte, já foram 70 episódios até agora. Cada um de 3 coisa. horas de duração. Só que além das 3 horas do episódio, eu passo mais pelo menos 2 horas com o convidado. Então são 5 horas com cada um dos 70 que foram lá. Trocando ideia, conversando. São 350 horas de absoluta qualidade com as pessoas mais foda do mercado. Desculpa, falei palavrão aqui. Sabe? É só com a elite do mercado. Então, isso me deu um acesso que eu também não tinha até então, né? Os diretores que eu admiro, que eu era fã, só acompanhava de longe. Vou dar um exemplo aqui que a gente citou, né? A Marcela Fel, que é uma profissional com 18 Incrível. anos de high-end de publicidade. Poder sentar com ela e tirar as minhas dúvidas pessoais e poder esclarecer as minhas curiosidades foi uma escola. E eu pensei sempre o seguinte, desde o começo. Se eu puder aprender durante o podcast, naturalmente as pessoas vão aprender também. Com certeza. Então, eu vou me colocar nessa posição de curioso, de aprendiz, independente do convidado que está na minha frente. Se ele tem menos ou mais experiência do que eu sempre posso aprender, né? E, cara, foi uma escola. Eu acho que eu sou outra pessoa e eu sou outro profissional depois. Porque você vai... Principalmente nos bastidores, a gente vai extraindo aquelas dicas de ouro, aquele insight que ninguém entrega, sabe? Aquela técnica que o cara usou e que ele não vai contar. Então, essas coisas todas eu absorvi, né? São 2 anos de uma grande transformação. E como você acha que isso mudou também a sua recepção no mercado como diretor? Nossa, drasticamente, né? Vamos voltar, né? Que meu objetivo era construir reputação e autoridade. Foi construído. É um trabalho de formiguinha, né? Porque se eu tô entrevistando, a minha participação é mínima no podcast. Se tem 3 horas de duração, eu passo 20 minutos falando, 15 minutos. Nem todo mundo assiste tudo. Porém, o podcast teve um sucesso tão legal, assim, ele chegou em tanta gente e ajudou tanta gente que esse reconhecimento veio naturalmente. Então, as pequenas oportunidades que eu tenho de me apresentar, de contar as minhas histórias, de fazer uma pergunta que ajuda alguém, que conecta os pontos, foram ajudando a construir essa reputação e tem muito mais facilidade hoje de acesso a tudo, né? É por isso que eu recomendo para todo mundo que está no nosso mercado que não precisa ter um podcast, mas você precisa ter um projeto mínimo de presença digital.
Porque vai te colocar um selinho, assim, de uma estrelinha do lado do seu nome, sabe? Que por mais que não signifique nada, eu sou um diretor melhor hoje. Mas assim, eu também era bom antes, sabe? Mas coloca uma grifezinha no seu nome que ajuda você a acessar lugares e estar em conversas que você não estava antes. E acessar esses lugares e ter essas conversas com outras pessoas com um nível mais alto ajuda você a conseguir mais trabalhos mais legais, mas também vai te alçando a um nível de orçamentos e de marcas que também eu não tinha acesso antes. Então, assim, resumindo, me deu acesso, me deu mais qualidade nos relacionamentos, e aí isso muda tudo, né? Muda tudo, com certeza. E antes disso, antes desse projeto, antes do podcast, como que você começou e como que você estava tentando ter acesso a essas coisas? Qual era o caminho que você estava fazendo? Você quer a história completa antes? ou a história Quero resumida? A história completa. Eu vou fazer a completa resumida. Eu comecei aos 18 anos, na minha cidade natal, que é Valinho, em São Paulo. Menino do interior, sonhador. Um belo dia eu decidi que eu ia trabalhar com audiovisual por uma mistura de necessidade e, assim, fundo do poço, sabe? Quando você chega num lugar que você não sabe mais pra onde ir, você não sabe o que fazer, você não tem pra onde ir, só te sobra o que tá dentro de você, né? E dentro de mim tinha um sonho de fazer algo que eu fosse apaixonado. E eu elegi o audiovisual como aquilo que eu ia buscar pra minha carreira. Só que quando você é um menino, um jovenzinho no interior de São Paulo, que não é da área, não tem nenhum contato na área, o que você vai fazer? Né? É muito difícil. É muito difícil. O meu sonho, pra você ter uma ideia, o meu maior sonho era conseguir um emprego de editor na TV Século XXI, que era a TV da cidade, pra ganhar ali R$1.000 e poucos. Eu já ia ficar feliz com isso. E não aconteceu, mas aconteceram coisas muito mais incríveis, né? Fui trabalhar com casamento, é o caminho que todo mundo no interior faz, né? É o casamento, é o evento social, os institucionais da cidade, shows ao vivo, coisas muito pequenas assim. E rapidamente eu percebi que eu queria empreender. E eu abri uma produtora com um amigo meu, sem saber absolutamente nada, sem saber o que estava fazendo, sem ter nenhuma noção. Não tinha nenhuma noção. Nem de empreendedorismo, nem do mercado audiovisual, nem de nada. A gente só tinha essa vontade de fazer filmes. E qual era o objetivo da produtora? O objetivo da produtora era a gente viver do que a gente gostava de fazer. Então, o que viesse... Qualquer coisa a gente fazia. Então, a gente fez muito videoclipe no começo, porque é um caminho, uma porta de acesso, com os artistas regionais. E uma escola, né? Também. Uma escola também. Mas os institucionais foram bem importantes pra gente no começo. Essa produtora durou alguns anos. E fui muito feliz e aprendi muito ali, me desenvolvi bastante. Estudei muito nesses primeiros anos, né? Tudo que você pode imaginar de curso de direção de fotografia, de pós-produção. Eu fiz tudo que você pode imaginar. Fui para os Estados Unidos estudar também. E nesse momento, basicamente na metade do meu caminho, da minha trajetória, eu desisti do audiovisual, né? Desisti completamente, assim. Sabe quando... Cara, dinheiro não estava fazendo sentido. As portas não se abriam. Meu sonho era fazer publicidade, né? Era fazer filmes publicitários. Você queria ir pra publicidade? Sempre foi meu sonho, porque eu sou desses caras que assistia Reclame, assim, sabe? Eu gostava mais de assistir os comerciais do que a programação normal da TV. Sempre fui apaixonado por propaganda. E só que, cara, no interior você não encontra as oportunidades se você não tiver... Se você não entender o jogo, se você não souber em que portas bater, não tem como entrar. E eu me frustrei pra caramba e a grana não fazia sentido, eu tava super cansado mesmo, assim, e eu desisti. E passei acho que uns 2 anos trabalhando em agência de publicidade, trabalhando com produção de conteúdo, mas longe do audiovisual. E, cara, eu vou resumir aqui, mas assim, foi um processo de autoconhecimento misturado com um choque de realidade do mercado, de um processo de também amadurecer, entender um pouco melhor a vida e o jogo e o mundo. E foi na terapia que eu entendi que o problema não era o mercado. Não tinha nada de errado com o mercado. O problema era eu. Eu que não tinha encontrado
Eu estava desconectado da minha essência. Eu tinha me desconectado por N motivos, mas assim, o sonho de fazer os filmes, o sonho de viver dessa arte nossa, ela é visual, mas ela também é musical e tem a escrita e tem a sensibilidade, tudo isso ainda estava em mim, em algum lugar perdido lá no fundo. E aí, cara, eu recuperei isso e voltei com tudo, assim. E aí, quando eu voltei com tudo, eu fundei a minha produtora, que estamos vivendo ela até hoje, que é a Punk. E já são 8 anos desde então, de muito sucesso, assim, de muita prosperidade, de muitos trabalhos realizados e evolução. De evolução, assim, constante. Então, resumindo, foi uma história de um menino do interior que deu um jeito de furar as bolhas e acessar lugares e conhecer pessoas e atender grandes marcas, fazer grandes filmes, que, pô, tenho muito orgulho. E hoje eu sinto que é meu papel também tentar ajudar pessoas que estão nesse lugar aí de querer desistir, de não saber para onde ir, de não saber qual é o seu lugar no mercado, tentar dar uma luz para essas pessoas, né? Tentar dar exemplo e mostrar qual é o caminho, quais são os caminhos, né? Porque E não com a tem só. Punk, você falou que você fundou há 8 anos atrás. Eu queria entender, assim, o que você acha, porque eu sou nova aqui na ilha, eu tô há 4 meses aqui na ilha, eu venho do mercado de São Paulo, Mercadão, São Paulo. Loucura. Meu pai é publicitário, fui criada nos corredores da Macan, então, tipo, Que legal. publicidade na veia desde pequenininha, assim. Então, eu tava muito inserida no mercado. Então, eu queria entender como é que foi pra vocês, lá na Punk, furar essa bolha e esse preconceito que tem com as produtoras que não estão no eixo, não é nem eixo, né? Porque não é nem Rio São Paulo mais, é só São Paulo. E mostrar que tem o talento, que tem a condição de produção, que tem a expertise de produção em outros lugares que não são a capital de São Paulo. Excelente pergunta. Nossa, adorei. É o que a gente mais tem falado ultimamente, né? Inclusive, eu dei uma palestra agora no Filmmakers Summit, que foi super legal. Ah, que legal. Que é um evento só para filmmakers independentes e pequenas produtoras, né? E o nome da palestra era Produtora Pequena Também Faz Filme Grande. Porque foi a forma que eu encontrei de abordar esse tema e provar para eles, através dos nossos cases, das nossas histórias, que sim, produtora pequena do interior também é capaz de fazer filmes grandes. Porque se você tem talento, visão, inteligência de produção, se você tem experiência, se tem bagagem, você não precisa estar na capital, você não precisa ter um selo de qualidade do paulistano para performar bem. E ainda existe esse preconceito. A gente, recentemente, a gente foi fazer um trabalho com uma agência grande e, apesar de todo o suporte e confiança que a gente teve deles, rolou uma leve provocação, assim, tipo, vamos ver se vocês vão dar conta, assim, sabe? Sempre rola. E a gente falou, cara, a gente vai dar conta. Agora, a gente tava na PPM, né? Na ocasião, a gente tava na PPM, tinha ido super bem. E eu falei, não, vocês vão ver, a gente vai dar conta. Agora só falta a parte mais fácil, que é executar o que a gente já planejou. E foi super legal, foi sucesso total, assim, saíram super satisfeitos e agradecendo a gente pelo talento, pelo esforço, pela dedicação. E eu acho que, assim, o único jeito é provar job a job, assim, sabe? A cada job a gente vai provando o nosso valor e mostrando que a gente tem capacidade, que a gente não deve nada pra ninguém, que, pô, talento não tem endereço. Não tem CEP. Não tem CEP, não é geográfico. Eu entendo que quem tá inserido no mercado conhece melhor os mecanismos, conhece melhor os bastidores e tem como mais rápido entender o game e jogar o jogo. Mas a gente também entendeu e a gente tá jogando o jogo. Eu acho que bons relacionamentos têm ajudado muito a gente também. Então, qual é o approach? Como é que você chega numa agência grande ou numa agência pequena? Tem diferença? Tem muita diferença. É muito difícil entrar numa agência grande, porque as produtoras... Vamos lá, tem muita produtora muito boa,
muita produtora concorrente entregando tudo, entregando bem, com muito talento, com muita visão, com preço bom e tudo. O espectro de valores, ele deu uma achatada, Deu né? uma achatada, é verdade. Então, assim, o preço já não é tanto mais um diferencial para nós. Continua sendo, mas continua sendo muito difícil acessar. Porém, eu acho que a porta da entrada nem sempre é a porta da frente, sabe? E a gente tem esse lema, e a gente leva isso à risca, que tudo bem se a gente entrar pela porta dos fundos. A gente vai entrar por um videocase, a gente vai entrar por um making off, não tem nenhum problema. A gente é humilde o suficiente para entender o nosso lugar no mercado, sabe? A gente vai entrar por uma segunda unidade de um job que o filme principal está sendo feito por uma grande produtora e, sei lá, tem uma outra coisa que tem que ser feita pequenininha aqui. A gente vai e vai fazer. E é nesse momento que a gente prova o nosso valor. Porque por mais que seja um job pequeno, a gente consegue montar um tratamento criativo com excelência, a gente consegue mostrar nossa organização, nossa capacidade de produção, nossa inteligência de produção, porque isso vale para qualquer desafio, né? E aí eu acho que é nesse momento que a gente consegue cativar, mostrar nosso valor e deixar o nosso nomezinho ali para uma próxima oportunidade. Nem sempre ela vem, né? Mas quando ela vier, a gente vai estar pronto e vai abraçar. Que o difícil para mim desse approach é conseguir depois mostrar, não, a gente está entrando por essa porta, mas a gente também faz essas outras coisas aqui. Porque uma vez que você entra por um lugar assim específico, tipo, entrou fazendo making off, você vai virar o cara do making off. Entrou fazendo o quê? Você vai virar o cara do case. É verdade. É difícil você conseguir mostrar, não, eu tô fazendo aqui na parceria uma coisa para vocês, porque a gente quer mostrar o trabalho, mas a gente faz filmes, faz um monte de coisa. Como é que você... Mas eu acho que é uma... Acho que a forma como você comunica resolve tudo. Porque a gente tem um portfólio muito legal, muito consolidado, e com muito filme bom, com muita marca legal. Então, eu não preciso explicar muito, assim, sabe? O portfólio fala por si, e eu acho que isso tem que ser para todo mundo, sabe? Uhum. Se você tá me ouvindo aí, você é do audiovisual, eu acho que o seu portfólio tem que falar por você. Então, mas o difícil é construir o portfólio, né? Exato. Tem toda uma construção, né? Se eu vou só com um portfólio de making off, realmente eu não vou conseguir pegar um filme grande, isso é fato. Mas a gente vem há anos construindo esse portfólio pelas beiradas, né? Pelas beiradas, total. A gente não foi pras cabeças direto. Mas o talento tá lá, a qualidade tá lá. E o posicionamento também é muito claro, né? Quando a gente entra pela porta dos fundos, a gente é muito claro em nos colocar no nosso devido lugar e deixar absolutamente transparente que aquilo não é o nosso core business e que nós estamos super afim de pegar os filmes maiores. E às vezes é uma escadinha, né? Às vezes você vai do making off para um filme pequeno, você vai do filme pequeno para um filme médio e do médio para o grande. Tem lugares, obviamente, que a gente já é convidado para participar de concorrências pro filme grande. Isso é o melhor dos mundos. E aí eu acho que quando é uma concorrência aberta, assim, uma concorrência leal e honesta, aí, cara, eu acho que é no tratamento criativo, eu acho que é na abordagem, é na defesa, é na proatividade de repente, antecipar alguma questão de produção que possa agregar valor naquele processo de quem está contratando. A Marcela Fel, que foi lá no Cinemasters, inclusive, ela deu um exemplo maravilhoso disso no episódio dela. Não sei se você chegou a ver. Não vi ainda. Ela contou que quando foi fazer um filme da Fiat, da Fiat, qual que era o carro? Uma caminhonete da Fiat, isso. Tinha o desafio de levar... Pô, o cara sabe melhor que eu. Ela contou que ela ligou lá pro Clima Tempo e fez os caras elaborarem um relatório de clima na região onde ela acreditava que tinha que ser o filme, na fazenda tal, como é que ia estar o clima naquela data específica para mandar para os gringos da Itália e provar para eles que ela tinha uma solução concreta e já validada por uma instituição respeitada, né? Isso antes de fechar. Isso junto com o orçamento, na verdade. Então ela mandou orçamento, tratamento criativo e todo esse pacote de solução de produção, né? Então, eu acho que quando a gente que vem do interior tá numa concorrência, a gente tem que se desdobrar mesmo, assim. Nós vamos entregar isso, esse pacotão aqui, ó, é assim que a gente pensa esse filme. E eu sei que vai ter outras produtoras que vão entregar só um PDF com uma proposta comercial.
e que outras vão ser tão ousadas e tão agressivas quanto a gente, e aí a competição ela tá cada vez mais difícil, né? Sim. Então, o que eu entendo é que a gente tem que se provar o tempo todo e se cercar cada vez mais de recursos para mostrar o nosso valor. É porque é difícil, né, a gente conseguir competir com grifes. Porque eu acho que o maior problema do nosso mercado sempre foram as grifes. A gente tem ascensões de produtoras e diretores, né? A cada 2 anos surge um que é o bambambam do mercado, e todo mundo quer trabalhar com ele, todo mundo quer trabalhar com a produtora X, Y, aí depois é a outra. Então é difícil, primeiro, você se manter no mercado por muito tempo, né? E você conseguir ir furando e driblando essas coisas de grife, porque tem muito filme no mercado que não comporta uma grife, né? Exatamente. Porque às vezes a grife, ela traz um orçamento maior, traz não problemas de produção, mas questões de produção que às vezes não são necessariamente bacanas para o cliente, tipo... tem diretor que gosta das coisas de um certo jeito, tem diretor que não tem agenda, enfim. Então a gente tem que ir manobrando, né, e navegando essas águas, assim, para conseguir se encaixar no mercado, né? Mas eu acho isso ótimo. Eu quero mais é que ele não tenha agenda e que ele coloque um monte de restrição e que seja caro o orçamento dele mesmo. Porque o meu vai ser mais acessível. E não tenho nenhum problema, assim, de concorrer assim e às vezes mandar um orçamento bem abaixo. Porque a gente sabe que a gente consegue, principalmente no interior, né? A gente tem acesso... Pô, só um exemplo aqui, né? A gente fez um trabalho recentemente em que a locação saiu assim super na parceria e a pessoa que forneceu a locação estava super feliz de receber a gente num precinho assim, ó, muito camarada, mas assim, a gente estava se sentindo em casa. E todo mundo comentou que na capital aquela locação custaria 10 vezes mais. Então, do nosso jeitinho, com a nossa nosso capital intelectual, com o nosso capital político de relacionamentos e tudo que a gente está construindo há anos, a gente consegue fazer. E aí, essa questão da grife, eu pensei muito nisso assim, durante um tempo, né? Eu sempre pensei, poxa, como é que eu faço para ser percebido como grife? Eu preciso de um prêmio? Será que eu preciso fazer alguma coisa? Qual prêmio que eu preciso ganhar para ter essa estrelinha do lado do meu nome, né? O que eu tenho que fazer? Ou será que eu tenho que trazer alguém pro roster da produtora para ser a grife que atrai esses trabalhos todos? E, cara, a minha conclusão é que, assim, pô, eu não posso depender da sorte da convergência de astros para eu ganhar um prêmio, para eu me tornar uma grife. Eu vou ter que percorrer o caminho das pedras mesmo, comer pelas beiradas e tá tudo certo. Eventualmente, se a gente trabalhar direitinho, se a gente colocar qualidade nos filmes, o reconhecimento vai vir. Eu não sei se em forma de grife, mas ele vai vir. E ele tá vindo, assim, né? Não é uma ascensão meteórica, né? Da noite pro dia, mas é uma curva ascendente, uma construção legal. Mas você acha que você precisa tratar a produtora e os projetos da produtora e a imagem da produtora como você trata o seu pessoal? Isso é uma boa pergunta de também. reputação, de montar isso, ou você vê como coisas diferentes? Ultimamente eu tenho compreendido muito melhor esse jogo dos talentos, assim, né? Que é o que as produtoras de grife fazem. Reúnem diretores talentosos ao redor da marca e são os perfis de diretores que acabam vendendo os filmes e atraindo os clientes, né? Eu entendi que eu precisaria trabalhar as duas coisas. Eu preciso fortalecer a marca da Punk como uma produtora competente, capaz, de bom portfólio, de boa reputação, de bons relacionamentos. E, paralelamente, não vai ter jeito. Eu vou ter que construir o meu nome, Bruno Atkinson, como um diretor que também carrega algumas características criativas, de linguagem, de estética. E nós estamos fazendo essas duas coisas em paralelo. Não tem como... que eu percebi, assim, que se eu não fortalecesse o meu nome pessoal... Olha quem chegou! Ó, o Ronaldo entrou aqui, ó. Ele é o responsável por eu estar aqui, ó. Ronaldo! Ronaldão, obrigado por tudo, pela indicação. Tamo junto. Eu entendi rapidamente que se eu não construísse isso ao redor do meu nome, a produtora ia vender vídeo, que é commodity, né?
Não podia chegar nesse ponto da Punk ser só mais uma produtora que vende vídeo. E não é isso que a gente faz, né? Não. A gente constrói ideias, a gente faz filme com criatividade, com soluções inteligentes, com estética, com linguagem, com a minha cara, com a cara da Yara, com a cara da Punk. Então, pra mim, não tem como não fazer as duas coisas. Assim, tem que ser uma construção simultânea, paralela. E vamos um degrauzinho de cada vez, as duas coisas vão crescendo, né? Mas, ó, fazendo um parênteses aqui. Por que eu me tornei diretor? Por que eu resolvi ser diretor? Não é porque eu queria. Eu nunca quis ser diretor. Só que eu percebi que se eu quisesse estar no comando dos sets e fazer filmes como eu imaginava, eu ia ter que abrir uma produtora e botar o filme pra dentro e resolver. E a gente abriu a produtora, foi colocando o filme pra dentro, e quem que ia resolver o filme, né? Eu ia resolvendo, fazia a fotografia, mas também cuidava da pós, também escrevia roteiro, de repente eu me via ocupando o espaço do diretor, porque tinha que dialogar com os atores, tinha que comandar a equipe, liderar a equipe. Então, um determinado dia eu parei e pensei, poxa, acho que eu virei diretor, né? Porque se eu tô fazendo tudo isso ao mesmo tempo, então acho que eu sou, né? E aí foi um processo até de aceitar isso, porque eu sempre olhei... se entender nesse lugar. Porque eu sempre olhei para essa posição do diretor com muito respeito, assim. Pô, a gente olha pro Spielberg, sei lá, que é uma referência para mim, é um grande ídolo, eu amo os filmes dele desde criança. Pô, você acha que eu vou me colocar no mesmo lugar que ele? Eu? Não, né? Mas aí o tempo foi passando, eu fui fazendo e fui entendendo que sim, pô, se eu tô assumindo tantas responsabilidades assim, então sim, eu estou dirigindo filmes. E quem é o Bruno como diretor hoje? Nossa, melhor perguntar pra Yara ali, ó. Ajuda aí com umas palavras-chave, vai. Palavras-chave? É. Cara, o Bruno como diretor é um cara extremamente Criativo. extremamente capacitado. Capacitado. Capacitado porque ele tem justamente essa visão 360. Visão 360. É verdade. Então, na prática, no momento que ele tem que ou fazer a direção de cena ou a direção de fotografia, como ele tem um conhecimento 360 de todos os departamentos, e ele tem essa visão de todos os aspectos, né, do filme, isso facilita muito. Perfeito. Obrigado. Me ajudou muito. É verdade, porque, vamos lá, eu comecei operando câmera em casamento. Eu migrei para edição. Depois da edição, eu fui para direção de fotografia, estudar luz, câmera, ótica. Depois disso, eu fui estudar direção. E eu nunca deixei de fazer tudo. Porque eu ainda monto alguns filmes, eu faço color dos meus filmes, eu ainda faço direção de foto e direção de cena ao mesmo tempo. Então, eu Você me faz vejo... sempre os dois? Sempre. Todos os projetos Todos você faz os projetos, Legal. Às vezes eu me cerco de pessoas que me ajudam. Então, se é um desafio muito grande, eu vou trazer um gaffer que é super competente, que vai me ajudar a aliviar o lado da luz, por exemplo. Se eu tenho um trabalho que tem, sei lá, uma celebridade, tem muito acting, tem muito texto, a Yara vem quase como co-diretora para me ajudar na frente de elenco. Então, é um jogo, né? Conforme o filme demanda, eu vou pesando mais em uma área ou outra. Mas acho que a resposta para a sua pergunta é: eu me vejo como um cara bem versátil, que joga bem em todas as posições, e por causa disso, por ter jogado muito tempo em cada uma dessas outras posições, eu entendo bem o esquema tático, eu entendo bem o jogo. E aí eu consigo, com pouco recurso, às vezes com uma equipe mais reduzida, eu consigo ter um controle dessas variáveis todas, e fazer bons filmes independente da circunstância, né? Posso adicionar mais uma coisa? Pode adicionar. Tem uma frase lá na produtora que a gente sempre brinca, porque tem uma clássica frase americana, in God we trust. A gente coloca em Bruno we trust. Porque a gente sabe que, por mais desafiador que possa acontecer ali, né, durante a diária, o Bruno ele sempre consegue dar um jeito de resolver, sabe? Vai entregar. Ele vai entregar. É verdade. Ele tem também essa arte do improviso. Muito. É isso que torna ele um diretor fantástico, sabe? Vou repetir aqui pra galera entender. A Yara acabou de dizer que ela vê que a capacidade de improvisar é uma qualidade, né? E eu acho que ela vem do casamento, ela vem da edição guerrilha, ela vem dos eventos, ela vem desses outros lugares que eu frequentei, desses mundos onde eu trabalhei, que vão te dando o repertório, né?
Eu percebo que o diretor que nasceu diretor, nasceu lá já na cadeirinha, sentando na cadeirinha, ele precisa de muito pra fazer um filme. Concorda comigo? Super. Ele precisa de equipe grande, ele precisa de um monte de equipamento, ele precisa de isso, aquilo, lá. E eu olho e falo, cara, eu entendo porque ele precisa, eu também gostaria de ter tudo isso, uma maioria das vezes, mas eu também sei fazer com pouco. Existe uma bagagem que a gente só vai adquirir se a gente passar por cada perrengue de cada área. Por exemplo, na pós-produção, eu acho que eu sou um diretor melhor porque eu montei muito filme nos primeiros anos, lá nos primeiros 8 anos, lá no começo. Uhum. Porque chegava um material que não tinha sido bem dirigido e eu tinha que redirigir aquele material e parir um filme ali com o que eu tinha. Só que isso também é dirigir, né? A direção não acontece só no set. Eu tô na ilha, eu tenho que resolver aquele filme com aquele material que eu tenho, eu tô dirigindo o filme também. Porque as decisões estão sendo tomadas ali sobre, sei lá, a dinâmica do corte, onde corta, por que corta. Eu sempre falo que o filme, ele tem 3 nascimentos, né? O roteiro, a direção de set e a edição. Exato. São os 3 momentos que o filme renasce, né? Exato. E eu acrescentaria aí o tratamento criativo, né? Que, às vezes, por exemplo, a gente chega e recebe roteiros muito crus, né? Sabe aquele roteiro que vem pelado, assim, ó? Não tem ideia nenhuma. Vem só locução. Vem, tipo, é só lock 3 linhas de locução. O que a gente faz, né? Ali nasce um filme também, e eu assumo essa responsa, eu nunca reclamo. Eu até gosto quando o roteiro vem mais pelado assim, porque aí é o espaço que a gente tem para colocar as nossas ideias, né, e colocar tudo que a gente tem para oferecer criativamente. Então, em cada uma dessas ocasiões, eu acho que é uma oportunidade da gente dar a nossa cara, da gente contribuir. E, cara, eu recomendo, assim, que quem quer se tornar um diretor, quem quer ser um diretor de verdade mesmo, que faça um pouco de tudo. E depois, depois que tiver feito um pouco de tudo, aí você vai poder dizer assim, pô, acho que agora eu posso me chamar de diretor. Eu acho que se você não consegue sentar com a produção executiva, com o diretor de fotografia, com o colorista, com qualquer pessoa que seja do processo, e saber o que a pessoa tá falando pra você e responder de um jeito que a pessoa vai entender e vai reconhecer o seu conhecimento, você tá ali só dando ação e corta e roda a câmera e pronto, entendeu? Exato. A direção do set, a direção de ator, ela é muito importante, mas ela é uma parte pequena do processo. Eu também acho. E às vezes é mal interpretado como aquilo que o diretor tem que fazer apenas, né? Exatamente. E eu sou, sempre... Eu sou um cara que vem da música e da direção de fotografia, né? Então, pra mim, o filme sempre começa pela música e pelo visual, pela estética. E na publicidade tá tudo bem ser assim. Uhum. Porque, pô, a gente não dirigiu actings complexos na publicidade. Não, dificilmente. Dificilmente. Alguma coisa muito... O texto, no máximo, que você vai puxar pra um lado ou pro outro, de entonação, de intenção. Mas eu acho que isso é uma vantagem também. Vir desse lugar da música, da estética, do design também, me ajudou a encontrar uma plástica, assim, sabe? Que na publicidade ela é muito bem recebida, né? E aí, eu que não sou um grande diretor de atores, porque nunca foi meu background, e é o ponto onde eu ainda posso melhorar, se eu quiser fazer ficção um dia, se eu quiser fazer meus projetos autorais, é onde eu tenho que estudar, eu tenho que melhorar. Mas ele não faz muita falta na publicidade, né? Então, e assim, eu amo fazer publicidade também. Eu adoro fazer filme de produto, fazer aquelas coisas mais... Eu ia perguntar isso agora. O que você gosta de fazer? O que você mais gosta de fazer? Produtão, assim. Produtão. Rect. Tipo, SBP, e que coloca ali no meio, produto não. Ou... Cara, é só ver o portfólio, assim, né? O que a gente mostra do nosso portfólio são as coisas que eu mais gosto. São boas ideias, é uma estética com muita cor, com muita luz, muito vibrante, muito alegre, mas muito dramático às vezes. Então, assim, eu gosto dos extremos, sabe? Eu gosto das ideias mais inusitadas, aquelas mais difíceis de executar, aquele produto que tem que estar impecável, aquela luz que é um desafio técnico muito, muito treta, assim, transformar noite em dia, dia em noite. Eu gosto desses. Você gosta de arrumar sarna pra se coçar, exatamente. Mas, cara, assim, o que eu gosto mesmo são das boas ideias, né? Quando a gente vê um roteiro bem escrito,
uma boa sacada, com um bom insight, sabe, aquele que provoca, aquele que você fala, caramba, queria ter tido essa ideia, né? Esse é o que eu mais gosto de fazer. E tá cada vez mais difícil, né? E tá cada vez mais difícil. Cadê esses filmes, né? Porque eles estão cada vez mais pasteurizados ali, né? Tipo, passa por 1 bilhão de aprovações. E todo mundo pisando em ovos, né? Todo mundo pisando em ovos. Não podemos ser muito provocador aqui, não podemos ser muito agressivo aqui, e aí os filmes ficam flat, A né? criatividade vai embora, né? Por falar nisso, juntando todo o seu conhecimento de direção com a sua produtora e a experiência que você está tendo no podcast, o que você enxerga hoje como as maiores dores do nosso mercado? O que você acha que está todo mundo reclamando, está todo mundo patinando? O que você tá vendo aí? Boa pergunta. Eu acho que tá todo mundo aprendendo a jogar o jogo do digital. As agências, as marcas ainda não, nem a gente, né? Muito menos a gente, ainda não entenderam como utilizar corretamente as mídias sociais, os influenciadores, os criadores de conteúdo. Só que tá todo mundo tentando, e por tentativa e erro, por experimento, a gente vai começando a compreender essa nova realidade. Existe muito mais dinheiro hoje nas mãos dos influenciadores, nas mãos dos criadores de conteúdo, do que no formato publicitário tradicional. Então isso também eu acho que é uma zona meio cinza, assim, sabe? Que tá todo mundo tentando entender ainda. E a gente, nesse lugar, que assim, às vezes a gente tá nesse game de produzir junto com criadores, com influenciadores, às vezes não. E tá tudo... me parece uma fase de transição, assim. Eu acho que em breve as coisas vão se acomodar melhor, a gente vai entender melhor o que é o papel de um, o que é o papel de outro. Mas eu vejo essa dificuldade, assim, de às vezes elaborar um plano de comunicação que envolva esses influenciadores, porque eles têm muito poder hoje, eles são os veículos, no fim das contas, né? São novos veículos, novas possibilidades de canais de comunicação. E onde é que a gente entra nessa história como produtora, como diretores? Esses dias um menino veio me perguntar, lá no Filmmaker Summit, ele veio me perguntar assim, Bruno, se você estivesse começando hoje, o que você faria? Eu falei, caramba, velho, deixa eu pensar um pouquinho. Me dá 1 minuto aí pra eu pensar, né? Porque essa foi cabeluda, né? E eu pensei, eu nunca tinha pensado nisso, na verdade, mas eu falei, cara, se eu fosse você, estivesse começando agora, eu tentaria estabelecer parcerias com influenciadores. Porque hoje, chegar num influenciador que é um CPF é uma porta mais acessível do que chegar numa grande marca, ela que tá lá, sei lá, na capital. E ao mesmo tempo, esses influenciadores, eles estão reunindo ao redor deles as marcas, né? Marcas menores, marcas maiores, depende do tamanho do influenciador. E esse cara tem uma imensa demanda de produção de conteúdo audiovisual. Então, pro cara que é filmmaker e tá começando, é um baita de um canal. Se esse cara ele começa ajudando uma influenciadora, por exemplo, e acessa uma marca, sei lá, uma marca de beleza, por exemplo, pô, é animal, incrível. Esse acesso, essa barreira de entrada é um pouco menor do que se ele tentar partir para as cabeças lá, né? Pro filmmaker eu acho que é isso, assim. Agora, para produtoras, eu acho que vai ter que ir o caminho das pedras mesmo, assim, que é o nosso caminho, né? Vou te dar um outro caminho também, que seriam coproduções, se associar a produtoras que já têm um lugar no mercado, que já têm relacionamento com agências, relacionamento com marcas, para ser um braço de produção. Eu acho que isso é um caminho interessante também. Vou dar um exemplo. A gente nunca fez evento. A gente nunca fez cobertura de evento. Não faz parte do nosso core business, não é o que a gente gosta de fazer, não é o que a gente se especializou em fazer. É uma coisa muito específica, né? Muito Apesar específica. de todo mundo achar que a produtora faz tudo. Não, né? É muito específico. O evento é uma treta. Super. E assim, existe uma linguagem, existe uma dinâmica muito específica. E recentemente nós começamos a amadurecer a ideia de ter uma frente de cobertura de eventos, porque é um mercado muito aquecido, tem muito dinheiro na mesa. Super. E muitos dos nossos clientes já vigentes demandam essas coberturas de eventos. Então a gente está amadurecendo a ideia de ter uma frente de produção de evento, mas em coprodução com parceiros. Porque se a gente tem os clientes, a gente tem o dinheiro na mesa, a gente tem a demanda, se eu não abraçar isso aqui, esse dinheiro vai ir para outra produtora, né? Alguém vai pegar essa fatia do bolo.
E tá tudo bem também, mas, pô, se eu puder trazer para dentro de casa, melhor. E então nós estamos estudando essa possibilidade e amadurecendo essa ideia. Então, pô, tem inúmeros caminhos, né? Se você pensar. Tem muitos caminhos. Tem muita Nenhum gente é fácil. Nenhum é fácil. Tem muita gente explorando muita coisa diferente. Algumas coisas eu não sei se estão rolando. Tem algumas parcerias de influenciadores que são um pouco mais criativos, com produtoras, que você vê que, assim, não sei se é esse caminho, mas talvez seja. Então, a gente tá num momento de incertezas, né? Exatamente. Cara, e olha quanta coisa nova tá acontecendo, né? Eu conheci recentemente uma galera de Goiânia que tem uma agência de marketing médico. E os caras só fazem audiovisual para médicos. Pro cara que é profissional autônomo. O cara é médico, ele é, sei lá, especialista em alguma coisa. E ele precisa produzir conteúdo. Hoje em dia, todo mundo precisa conteúdo. Então, essa agência se especializou em produzir vídeo para esses médicos, para estar com presença digital no Instagram, no TikTok, todo dia. E aí eles têm lá 20 médicos que são clientes que pagam bem, que são bons nomes. E estão, cara, vivendo do audiovisual só num nicho muito específico. Era uma coisa... fazem tudo. Escreve roteiro, tudo. Administra redes sociais. Tudo. E olha só, olha isso, né? Quando a gente começou, a gente imaginava que ia ter esse cross, assim, de você de ver produtoras assumindo para si a responsabilidade de cuidar de uma rede social, por exemplo, de fazer uma editoria de conteúdo, de controlar outros territórios ao redor ali do audiovisual, né? E tá acontecendo, cara. E é um movimento muito forte. Cara, eu vou te falar que eu sou um pouco resistente a esse movimento. Não, assim. eu também sou super. E também é um movimento que você faz muito bem, que é esse de conseguir se colocar como autoridade em rede social e tudo mais. Eu sou super low profile, eu não consigo fazer. Eu queria fazer mais, já fiz quando eu era muito mais nova. Mas eu acho que é uma coisa importante hoje em dia, né? Que a gente precisa entender como se vender, porque a gente também tem que se vender. Querendo ou não, hoje em dia, a gente tem mais de 400 diretores em São Paulo. Cara, e quantos estão filmando de verdade toda semana, todo mês? Pois é, pouquíssimos. Isso é um indicador muito, muito foda da nossa área, muito crítico. Se tem 400 diretores estabelecidos. Estabelecidos em produtoras. Exatamente, que chegaram lá, certo? Uhum. E os outros que ainda estão na luta. Pois é. Então, assim, é um indicativo de que... E nós sabemos que poucos deles estão filmando o tempo todo. E quantos estão vivendo de dirigir, né? Porque exato, tem muitos que não vivem disso. Perfeito. Não conseguem viver disso. Então, o que isso diz pra gente? Muitas coisas, na minha opinião. Será que o mercado... Será que tem mais diretor do que filme pra fazer? Será que os filmes estão muito concentrados em alguns lugares? Será que o que era filme agora virou conteúdo e está dissipado nas mãos desses produtores independentes, menores? Acho que é tudo isso ao mesmo tempo, né? E eu também tenho essa resistência. Eu também sou um cara muito low profile. Eu tenho muita dificuldade de... Hoje eu tenho menos, né? Assim, mas eu tive muita dificuldade de começar esse projeto. Adiei muito tempo, porque realmente é difícil, é doloroso você dar as caras e expor as suas fraquezas, as suas fragilidades, né? É muito crítico isso. Mas eu acho que eu consegui achar um formato. O podcast é um formato que eu me sinto à vontade, que faz sentido para minha vida, que faz sentido para o quanto de exposição eu quero dar para o meu lado pessoal. E também tem um outro aspecto, né? Que eu acho que o silêncio é uma virtude subestimada também, sabe? Eu vejo que nas produtoras de grife, o diretorzão lá, que tá lá no topo da cadeia alimentar, ele não é um cara que tá postando, que tá dando as caras. E esse outro lado cria também essa escassez de exposição também cria uma certa mística que também constrói uma reputação. Com certeza. Não é verdade? Porque eu falei para algumas pessoas que a gente ajuda, que a gente mentora, né? E eu falei, cara, toma muito cuidado com o que você vai mostrar. Eu sei que é importante dar as caras, eu sei que é importante mostrar os bastidores para ter a presença digital, mas muito cuidado com o que você vai mostrar, porque talvez ao tentar construir autoridade, você esteja denegrindo sua imagem por expor as coisas erradas. Então, vai mostrar seu escritório, por exemplo? Cuidado.
ele tem que estar impecável. Se tiver sujo, se tiver bagunçado, se parecer que é muito pequeno, cara, isso não vai te ajudar, isso vai jogar contra. Você vai mostrar uns bastidores, cara, o set tá uma bagunça, parecendo produção de curta de faculdade, sabe? Cara, não mostra. É melhor não mostrar nada do que mostrar a coisa errada. Com certeza. Não é? Então, Com eu certeza. acho que a gente tem que ser muito cuidadoso. Na nossa posição, que a gente tem que, pô, querendo ou não, né? A gente vai estar à frente de projetos de muito dinheiro, de muito valor agregado, de muita responsabilidade. Então a gente precisa construir essa reputação com muito cuidado, né? E se for para fazer assim, só por fazer, eu recomendo que não se faça. É melhor ficar no silêncio, é melhor postar só o portfólio, sabe? Só os jobs finalizados, porque aí eles vão falar por si. E aí, tá, mas se você quiser aparecer mesmo, se você quiser construir alguma coisa, então encontre um formato que é respeitoso com você mesmo, com seus limites de exposição, de privacidade, e que seja um lugar, entre aspas, que exponha somente as suas... Não somente as virtudes, mas assim, que não exponha assim, a coisa feia. É que eu acho que os diretores, qualquer diretor de qualquer área, um diretor criativo de uma casa de alta costura, um diretor de direção, ótimo, um diretor de criação de agência, um diretor de filme, nós somos curadores, né? É verdade. A gente faz a curadoria ali de um momento social, de estética, de referência, a gente faz uma grande curadoria, né? Se a gente não fizer isso no nosso próprio conteúdo, como que a gente vai fazer pro conteúdo dos outros, né? Pô, a gente tem uma camada além de dificuldade, né? Porque no audiovisual você não pode produzir conteúdo de qualquer jeito. Exatamente. Pô, aí ficou mais difícil ainda, né? Exatamente. Tem que ter A estética, gente tem tem que ter um linguagem. diretor aqui, o Down, o Jonathan, que ele começou fazendo filmes de viagem dele, das coisas dele, assim, e até hoje ele posta uns vídeos maravilhosos. E aí, conversando com ele, no dia, inclusive, que a gente que eu fui entrevistada aqui, eu fui entrevistada por ele, e eu até falei, a minha vida não é conteúdo. Porque eu não sei pegar o celular e fazer uma puta imagem maravilhosa do dia que eu estava em Praga. Não consigo. Eu vou pegar, só que nem velho. Pego o celular, aponta assim e pronto, entendeu? Não é o que eu gosto de fazer. Então eu prefiro não ficar mostrando e não ficar tentando fazer Perfeito. do que me mostrar essa fraqueza e deixar para pessoas como ele, que fazem super bem, que para ele foi uma catapulta, né? Ele conseguiu usar isso de uma maneira incrível e virou um puta diretor que ele é hoje. Então, você tem que saber onde está o seu forte, onde está, né? Exato. Saber quais são os seus pontos fortes. E aí, no fim, a gente volta pro lance do autoconhecimento, né? De você entender quem é você, quais são as suas qualidades de verdade, onde são seus pontos fortes, pontos fracos. E, cara, trabalhar para dar visibilidade para os seus pontos fortes. Os pontos fracos a gente tem, e a gente vai trabalhar, a gente vai desenvolver. Mas o mundo não precisa saber deles. Exatamente. Né? E, infelizmente, assim, a gente é julgado por aquilo que está na vitrine, né? E aí, eu acho que todo mundo tem que pensar muito bem, assim, no que vai colocar na vitrine. Eu acho que, no seu caso, por exemplo, se você não se vê como essa produtora de conteúdo, porque a concorrência é muito alta, né? O sarrafo é muito alto. É melhor não fazer mesmo. Você vai provar seu valor na pesquisa que você vai fazer pro seu filme. Exatamente. No resultado final do seu filme, no feedback do cliente. É em outro lugar, né? E acho que cada um tem que entender qual é a sua forma, qual é o seu lugar. E acho que tem espaço para todo mundo, né? Todos os tipos de criadores, todos os tipos de diretores e tudo mais, acho que tem espaço, né? Mas, ó, você tá aqui no IlhaCast, né? Já fez seu episódio. Agora menina, a Ilha tá me colocando na frente da câmera demais, tô achando, hein, Danilo? Mas, cara, você não acha que é um espaço saudável, assim, adequado para você, aos poucos, ir construindo isso? Com certeza. Para mostrar um pouco mais... Porque é isso, né? A nossa história ninguém conhece. Exato. Né? Você coloca lá um filme, dirigir filme disso, mas de onde você veio? Onde você jogou, sabe? Jogou onde? Jogou onde, exatamente. Essa é a pergunta. Eu acho que um aspecto muito importante na construção dessa reputação é... Como é que você pensa? Qual que é a sua visão de mundo?
o que você vive no seu dia a dia? Quais são seus valores, seus princípios, Suas referências. suas referências? Quem é você quando a câmera tá desligada, né? Uhum. E eu já recebi muitos feedbacks, assim, de... Pô, a gente escolheu você, a gente escolheu a Punk, escolheu a Yara, escolheu vocês por causa do jeito de vocês, assim, do quanto... Da forma de vocês que vocês são. Do jeito que você leva a vida, do jeito que você pensa, seus valores, seus princípios. Então, por mais que eu não queira dar visibilidade para minha vida pessoal, para minha privacidade, ao mesmo tempo eu preciso comunicar esses valores, Sim, né? com certeza. Isso é uma coisa que é muito importante. Eu tento fazer muito isso de compartilhar referências. Tipo, eu não apareço, eu não preciso aparecer necessariamente, mas eu Isso. compartilho referências, coisas que eu gosto. Eu sou muito ligada ao mundo da moda, então eu vivo Legal. compartilhando essas coisas. Então, acho que pra todo mundo, você precisa colocar a sua cara de algum jeito, nem que não seja a sua cara física, a sua cara criativa, né? Perfeito, cara. E também, muitos diretores, eles acabam indo por caminhos mais específicos, né? De uma especialidade. Sei lá, se o que você... A sua paixão é a moda, dá para construir um caminho por aí também, em se colocar como uma diretora que vai melhor nos filmes que tem esse aspecto. Uhum. E também construir por aí, né? Dá. São muitos caminhos, né? De novo, não tem receita de bolo, não tem regra, não tem uma fórmula que vai funcionar. Eu vou por um lado eu escolhi pro lado da versatilidade mesmo. Se você olhar nos portfólio, cara, tem de tudo. Tem bebida, tem cachorro, tem amaciante, sabe? Tem agro, tem tudo. E eu adoro isso. E aí vejo outros colegas diretores que, cara, ama fazer histórias reais. Pum, só. Vai por um caminho mais específico. É. Às vezes o mercado joga a pessoa num caminho também, né? Às vezes a pessoa faz uma coisa muito bem, e aí, por mais que ela queira fazer outras, ela O começa que você acha disso? Quando o diretor é rotulado ou a produtora é rotulada? Eu não gosto. Eu, como diretora, não. Eu tento fazer sempre ter a minha. Tudo vai ter a minha cara, tudo vai ter minha visão, que é essa lente de moda. Essa lente de moda tá sempre. Essa lente fashion, mas eu já fiz filme de carro, já fiz filme de celular, já fiz filme de um monte de coisa. Legal. Então você consegue olhar e entender, pô, esse filme aqui, ele não foi necessariamente feito por uma marca de moda, mas ele tem uma pegada fashion. Quais Então, são os fatores, assim, que você pode dizer que são determinantes para chegar nesse lugar aí de colocar moda em tudo? cara, acho que uma atenção muito grande à fotografia, Uhum. a direção de arte também, uma coisa muito, muito visual. O visual meio que acima da forma e da narrativa. Massa. Eu acho que é meio isso, assim. Massa. Então, a gente achar ali... Opa, bati. Achar ali, não necessariamente o ângulo do carro que o cliente quer mostrar, mas o mais bonito, que a luz bate mais bonito. Sabe? Você vai Perfeito. e procurando também referências. Por exemplo, você pega... Teve agora um desfile maravilhoso da Chanel, que foi uma coisa lindíssima de espaço e planetas e não sei o quê. Você pega aquela linguagem e traduz para um brinquedo infantil, por exemplo. Muito legal isso. Sabe, você consegue encaixar as coisas. Eu acho que é muito... Aí vem dos seus diretores favoritos também, né? Você vai escolher as pessoas que você assiste. Tipo, eu sou muito do Wes Anderson, por exemplo, porque ele tem essa coisa da cor e da simetria que eu gosto muito. Mas tem outros milhões de... Gosto também. Paul Thomas Anderson é um cara que fez o Phantom Thread, que é um filme lindíssimo, que é um filme de moda, que é um filme sobre moda, que é um filme sobre poesia e tudo mais. E agora fez esse Uma Batalha Depois da Outra, que é uma loucura e que também é lindo. Então, assim, você consegue ir se espelhando em lugares, assim. Eu acho que isso é muito legal. Tipo, pegar filmes como o do Jodorowsky, que é doidaço e tem umas cores lindas e tudo mais, e conseguir olhar para aquilo e falar, eu consigo adaptar isso aqui para fazer um filme de cerveja. Tipo, colocar todo mundo com figurino diferente. Então, enfim. Acho que você consegue... Eu me identifico com isso também. Eu acho que a gente é muito parecido. É? Tanto de estilo, Legal. quanto de história. Eu acho que a gente tá muito paralelo, assim. E você tem referências dentro do mercado publicitário, assim, alguém que você olhou e falou, caramba, se o meu trabalho ficar parecido com o dessa pessoa aqui, eu vou ficar feliz. Cara, tem uma diretora nova, que ela é mais nova, bem mais nova que eu.
Mas eu acho o trabalho dela maravilhoso. Chama Olivia Mussida. Ela tá na Immigrant agora. Os filmes dela são, assim... Aquele que você olha e você fala, puta... Queria ter feito isso. Pô, tem gente que transborda talento, né? Tem. Que é absurdo. Tem gente que é uma loucura, assim. E eu acho que não é só talento. Eu acho que é o talento, muito talento, na hora certa, no tempo certo, com as pessoas certas. Claro. Porque, às vezes, as pessoas têm muito talento, mas não conseguem colocar pra fora, não tem oportunidade de fazer, ou, enfim, quando faz, fica meio mais ou menos, porque, enfim, tem vários... Sim. A gente sabe que tem várias variáveis, né? Várias variáveis. Mas eu acho que tem gente que consegue fazer isso de uma maneira bem exemplar, assim. Consegue chegar em lugares bacanas e não tem jeito. Cada um tem sua história, cada um tem suas oportunidades, cada um tem... Não adianta você ficar querendo comparar sua carreira com os outros. Isso é mó cagada, né? A gente sempre tenta fazer isso, mas é mó cagada. Mas, ó, vou te contar uma história do Bruno do passado também. Depois que eu tinha desistido do audiovisual, uma das fagulhas, assim, que me fez voltar foi quando eu conheci o trabalho da Lua Voigt, que já foi da casa aqui. Incrível. Né? Eu não lembro que ano que ela passou por aqui, mas ela passou por aqui, né? Muito nova, inclusive. E eu me lembro, assim, de ter visto em algum lugar o trabalho dela, eu acho que era uma workshop, sei lá o que era. E eu vi o trabalho dela, vi uns 2 filmes dela, eu falei, meu, dá pra fazer isso aí? Sabe, assim? Porque era um filme tão sensível, assim, que tinha um texto bonito, mas tinha musicalidade, tinha uma sensibilidade muito, muito foda. E aí eu olhei pra aquilo e falei, meu, eu acho que é isso. Porque eu entendi que existia uma profissão, existia uma função que reunia essas habilidades todas, de lidar bem com o texto, de ter sensibilidade, de ter o olhar, de ter a visão artística, de ter a estética. Então, quer dizer que o diretor faz isso, sabe? E, cara, por causa dos filmes dela, é que eu falei, não, então eu vou. Eu vou porque é isso que eu quero fazer. E, assim, guardadas as devidas proporções, né? Não dá pra comparar meu trabalho com o dela, porque a gente não deve se comparar. Mas ela, cara, me inspirar no trabalho dela foi o que fez eu chegar em algum lugar. Tem diretores, assim, muito bons que fazem... que a gente sabe que é milagre. Todo filme é um milagre. Desde publicidade até Nossa, adorei essa frase. entretenimento. Posso roubar? Pode, porque não é minha também. É da galera aí. Todo filme é um milagre. Tipo, você assistir um filme no cinema é um milagre. Que aquele filme existe é um absurdo. É mesmo. Então, só de saber que a pessoa... Às vezes eu vejo alguns filmes, assim... Quando eu era RTV, eu via filmes... Nossa, você foi RTV? Ih, meu filho, já fui tudo. Depois já eu queria fui saber. RTV. Eu via uns filmes na TV... E aí eu pensava só pro lado da produção, olhava e falava, puta, ficou ruim esse filme, hein? Depois que eu comecei a dirigir, eu já tinha passado por produtora e tudo mais, quando eu comecei a dirigir, eu parei de julgar os filmes. Eu não julgo filme nenhum. Porque tem cliente no meio, porque tem dificuldade de orçamento, porque tem um monte de coisa que a gente não sabe o que aconteceu pro filme estar daquele jeito no ar. Às vezes não é o que o diretor queria. Às vezes o diretor queria uma coisa diferente, uma coisa mais legal, uma coisa menos legal, sei lá. Às vezes o diretor queria outra coisa, mas a gente sabe que não é aquilo, que não é sempre o que a gente quer que vai pro ar, né? Então eu parei de julgar e fico feliz dele existir. Nossa, eu também, sabia? Quando eu vou ao cinema, assim, tem muito filme ruim, né? Que a gente vai muito. Vontade de sair da sala, né? Mas eu também parei de julgar. Falei, cara, eu não sei o contexto, eu não sei em que circunstâncias esse filme foi executado. Então eu simplesmente vou assistir e vou tentar reconhecer os pontos positivos aqui. Exatamente. O que foi bem feito aqui? Às vezes foi só a montagem, sei lá, às vezes foi só o color, só a direção de fotografia, o resto é uma porcaria. Mas eu não julgo mais, não. Você vai continuar tendo pensamento crítico. Sim. Pra aprender com aquilo, inclusive, né? Toda a mídia que a gente aprende um pouco. Mas não tem como você simplesmente falar, esse diretor é ruim. Exato. E eu acho que esse lugar... Pô, eu tenho um problema com crítico de cinema. Ah, eu gosto. Eu já fui crítico de cinema também. Eu tenho um problema com você. Eu já fui tudo. Não com críticos, tá? Não com as pessoas, mas assim, com a crítica. Com a crítica em si. Porque, porra, você não sabe, cara. Mas a crítica, ela existe pra julgar a arte pronta.
Sim, Vou te dar um outro... Tá Fazer um advogado do diabo aqui. tá bom. Não necessariamente as pessoas que fizeram a arte. Então você não vai falar que o Interessante. diretor é ruim. Mas falam. Quando o cara faz 4, 5 filmes ruins, aí você fala, porra, amigo, que tal fazer outra coisa? Sei lá, talvez. Mas você julga ali... Julga não, você critica o que tá na tela. Você não Ok. pode nunca criticar uma coisa que não tá na tela. Tipo, esse filme seria melhor se ele fosse passado no século XVI. Mas não se passa no século XVI. Se passa no século XX e no século XX não funcionou essa história. Sabe? Você tenta colocar ali e teorizar, porque eu acho que é muito importante teorizar a arte. O exercício, né, mesmo, de... E pra gente eu entendo. aprender como que as coisas funcionam, por que elas funcionam, por que elas não funcionam, e tentar racionalizar uma coisa que não necessariamente é racional, né? Não, perfeito. Eu adoro o exercício de criticar não é a palavra, mas assim, assistir e tentar imaginar como ele poderia ser melhor, por exemplo. Sim, né? exatamente. Então tá bom, você conseguiu me convencer. Porque assim, quem sou eu pra falar... Você assistiu Uma Batalha Depois da Outra já? Ainda não. Maravilhoso. Eu quero. Absolutamente maravilhoso. Mas tem uma cena ali, que meu marido é editor, ele foi diretor já um tempo comigo, que eu falei pra ele assim, essa cena eu teria diminuído. Perfeito. Quem sou eu pra falar do trabalho do Paul Thomas Anderson? Sim. Sou ninguém na fila do pão. Mas é a minha visão. Eu, como diretora, faria isso, seria um pouquinho menor. Olha só, ontem eu assisti o Dumbo, o filme, que é mais recente, com meu filho. O Dumbo aparece aos 10 minutos do filme. E eu achei aquilo um absurdo. Eu já tinha assistido o filme, mas não como pai. Tinha assistido como adulto. Como pai, eu fiquei indignado. Porque o meu filho estava inquieto, já cadê o Dumbo que não aparece? Então, como pai, eu fui crítico ali e falei, não, o Dumbo tinha que aparecer no primeiro minuto do filme. São duas visões completamente diferentes. Totalmente a visão diferente. de diretor, que sabe que vai rolar Tem que antecipação, construir ali, e tudo mais. E a visão de pai, cadê o Dumbo? Então... Porque cada coisa... Depende do dia que você assiste uma coisa, você pensa... mas é isso. Às vezes você revê um filme que você não gostou, e aí agora você gosta. Ou você revê um filme que você gostou, agora você não gosta mais, você acha um monte de defeito. Não tem jeito. A arte, ela é muito subjetiva. Mas, como eu também acho que todo filme é um milagre, eu prefiro enaltecer a realização, sabe? É isso, Tipo assim, o filme saiu, cara, isso já é um puta de um feito. Exatamente. Porque quem faz, sabe a dificuldade que é fazer. O absurdo que é fazer um filme. O absurdo. Que é, no dia anterior, alguém ligar pra você e falar, cara, a gente precisa ter uma cena com um elefante. E não tem de onde tirar o elefante. E no final das contas, alguém acha um elefante e coloca lá na cena. É impressionante. Então, é um milagre, mesmo que ele seja ruim, né? Mesmo que ele seja ruim. Exatamente. E como é que você lida com os filmes que você solta e que, assim, putz, não chegou lá? Todos. Pra mim, são todos. Eu sou muito crítica do meu trabalho. Eu não gosto de nenhum filme meu. Depois de 2 semanas, eu não gosto mais do filme. E daqui 3 anos, eu vou gostar de novo. Isso. Eu também sou assim. É isso. Gente, às vezes eu assisto o filme que eu fiz há 2 anos atrás, que eu falo, nossa, eu não sei se eu quero ver. Melhor não ver. Aí eu dou play lá e falei, nossa... Ficou bom. Eu fiz há 2 anos isso, legal. É exatamente legal, mandou isso. bem, Bruno, do passado. Mas acho que não tem como você ser diretor e não ser extremamente crítico do seu trabalho. Faz parte, né? Faz parte. Eu acho que é um pré-requisito, cara. Porque você fica... É o que eu falei, se você é um curador, né? Então você fica nessa curadoria do trabalho dos outros, do diretor de arte. Que traz um monte de coisa, você vai lá e escolhe e conversa com ele, soluções... No final, você olha e você sabe que talvez você gostaria. O que tinha na sua cabeça não é exatamente o que tá na tela, né? Não tem jeito. Eu vi a filha do Scorsese falando que ele assiste os filmes dele de muito tempo atrás, agora só. E como se fosse a primeira vez. Ele fica encantado com os filmes. Tipo, nossa, que filme ótimo. Pô, lógico que é ótimo, é seu. Mas é isso, é normal. Acho que é inerente ao diretor você ficar tão preso ali no processo, né, do dia a dia do filme, que aí quando você vê, você fala, putz, não. E eu acho que é um pré-requisito justamente porque o processo é um processo de construção. Então, e no processo de construção vai ter muita coisa que vai passar e que você vai descartar ou que você vai eleger para ir pro seu filme. Exatamente. E você vai fazendo essa colcha de retalhos, de referências, de ideias e de coisas, enfim. E você tem que ser muito crítico em todos esses momentos, né?
autocrítico, crítico com o trabalho de quem tá contribuindo com você também, Sim. crítico com o roteiro, crítico com a montagem que o Com montador tudo. fez, e tudo o tempo todo, né? Então, acho que é um sinal de um bom diretor. Mas é ruim pra nossa saúde mental, né? Ah, nem brinca, nem brinca. É só gastrite, cara, Só todo dia. gastrite. Exatamente. A gente faz aqui, geralmente, um bate-bola Ai, rápido, meu Marília Deus. Gabriela. Ai, meu Deus. Como a gente não tem perguntas preparadas, a gente vai Flow. falando. Você já falou do Spielberg. Ele é o seu diretor preferido? Cara, eu acho que é por memória afetiva, assim, sabe? Qual o seu filme preferido dele? Dele? Difícil. Que tem um tempo aí pra pensar. Ai, cara. Eu posso falar outra coisa, falar outra obra, que eu acho que ele foi produtor apenas, né? Que é Band of Brothers, que é a série Muito bom. episódica. Você Aquilo pra assistiu mim. os outros? O Pacific e... The Pacific e o outro que é da Força Aérea, que eu esqueci o Sim, nome é agora. Masters of the Air. Masters of the Air. Sim, Mas nenhum deles chega aos pés, né? não chega. O Pacific eu acho que é muito... Ó, vamos começar... Não era bate-bola, né? Não, Tá. vamos que vamos. Band of Brothers é uma obra-prima, pra mim. Não foi dirigido pelo Spielberg, mas é produzido por ele, né? Ele tava supervisionando tudo, junto com Tom Hanks e outra galera. Obra-prima. Em tudo. Eu assisti 1000 vezes e as 1000 vezes eu amo. E observo, cada vez que eu assisto, observo nuances diferentes, camadas diferentes, assim. O The Pacific eu acho que ele é mais impessoal, ele é mais frio, porque a Guerra no Pacífico foi assim. Ela foi mais cruel, ela foi menos heróica, tinha menos poesia. Difícil falar isso de guerra, né? Mas assim, você entende? Sim, sim. Ela foi muito cruel. Então eu acho que o The Pacific ele é menos pessoal, ele é mais cru, ele é mais frio e por isso ele cativa menos a gente. Entendi. Mas tecnicamente ele é tão bom quanto, né? E um filme E que peraí, você... aí o Masters of Pode the falar. Air não dá, né? Nossa, não chega Eu não nem aos assisti. pés. Eu não Assim, assisti. eu tava muito animado, com expectativa lá em cima, mas não chegou. Não rolou. Não. Um filme que você acha que quem tá começando a dirigir agora precisa ver. Meu Deus. Sou um cara muito racional, então eu preciso entender os parâmetros, assim, né? Tá, se ele precisa ver, é pra aprender alguma coisa, Uma aula de direção. uma aula de direção. Meu Deus do céu. Ou um filme que te inspira como diretor. Que me inspira como diretor. Eu posso ser saudosista? Pode, por favor. Pô, eu vou falar do ET, Que é um que é ótimo filme pra criança, mas que... Não é um filme pra criança. Tá bom, não é. Mas assim, eu acho ele tão inteligente, assim, nas pequenas decisões de blocagem, de mise-en-scène, de movimento de câmera, aquela coisa lúdica, o fascínio, assim, a construção, o build-up ali de expectativa, de tensão. Eu adoro, assim, por esses motivos. E como você vê um extraterrestre, que seria uma coisa assustadora, mas pelos olhos de uma criança, né? Exatamente. E tem toda essa sutileza, assim, né? Então, É um dos melhores pra filmes mim, já feitos, né? você acha? Ah, com certeza. Ai, que legal. Com Eu também certeza, acho. Com certeza. Assisti esses dias, inclusive, achei... A gente começa a ver outras coisas, né? Sim. Cada vez que eu vejo um desses grandes clássicos, assim, eu gosto mais deles. E com a sua experiência, você também vai vendo outros pontos, né? Não, e com as limitações que eles tinham, né? Sim, Hoje, com exatamente. muito menos limitação, a gente não consegue fazer filmes tão bons, na minha opinião, assim. Com certeza. Com certeza. Porque não é necessariamente tecnologia, né? É o coração, é outra coisa. É outro rolê. E uma peça de arte que não é audiovisual. Uma pintura, um livro, um teatro, que é audiovisual, mas um teatro, que você gosta, que você acha que é bacana, que te inspirou de algum jeito.
Como é que é o nome daquele pintor brasileiro que... A gente falou esses dias. Esqueci o nome dele. A gente falou esses dias. Ah, vou ter que dar um Google, gente. Esqueci o nome dele. Ele pinta muita coisa do sertão. Ai, gente, ajuda aí, vai. Depois você corta isso, né? Cândido Portinari. Gente, eu amo o trabalho do Portinari. Ele tem uma dramaticidade, assim, no retrato, por exemplo, de, sei lá, famílias no Agreste, no Nordeste, na seca, e a forma como ele coloca expressão nos personagens, os traços. Cara, aquilo pra mim, eu vi no MASP uma vez, um quadro enorme dele, assim, gigante. E eu fiquei hipnotizado, assim, eu fiquei olhando para aquilo, falando, meu, como que esse cara chegou nesse resultado? A ponto de, com tinta e tela, causar a emoção que eu tô sentindo aqui. É muito louco, É muito louco, cara. É muito E transmitir tanta informação, assim, sabe? Uhum. Pô, eu compreendi o contexto inteiro, assim. Eu entendi o sentimento daqueles personagens, eu entendi a dor, entendi o drama, eu entendi tudo. Uma única imagem. E acho que é um exercício que é muito saudável pro diretor fazer esse exercício. Muito. Como é que eu, com um frame, conto a história mais elaborada e mais complexa possível aqui? Como que eu faço para, com uma única imagem, comunicar o máximo possível de coisas? Isso é uma coisa que eu levo pra mim, assim, toda vez que a gente vai montar com o tempo, né? Quando a gente tem tempo, sabe? Quando a gente tem um pouquinho mais de tempo e a gente tenta achar o frame que conta tudo e aí o desenrolar, o movimento ajuda, mas assim, eu tento fazer isso. Maravilhoso. Inspirado nesse tipo de arte, né? É isso. Muito obrigada. Foi satisfatório? Foi super, minha foi performance super. aqui? Esse momento é sempre um momento tenso, o momento do bate-bola. Eu errei várias coisas. Nossa, é uma pressão, falei... né? Depois você vai ficar pensando quando você chegar em casa, puta, eu devia ter falado Não, mas eu tô bem satisfeito com as minhas qual. respostas, viu? Mas por quê? Tá. Vem você aqui falar, então. Vem falar no Não. microfone. Ah... Eu amo Jurassic Park também. Mas aí é porque... Sabe aquele primeiro filme? Uhum. Qual foi o primeiro filme que você foi no cinema e explodiu sua mente e falou, meu, o que é isso? O que tá acontecendo? Bruxa de Blair. Tá bom demais também, hein? O formato, né, cara? Nossa, maravilhoso. Caramba, esse Maravilhoso. Foi transformador mesmo. Foi. Esse é um dos filmes que me fez... Sim, Star Wars é o filme que me fez começar a gostar de cinema, porque legal. quando eu era muito pequeno, quando eu tinha 8 anos de idade, eu juntava com os amigos e a gente refilmava Star Wars. Com Você tá câmerazinha, E eu era a única menina da turma. E eu era a mais nova, a irmãzinha, né? A amiguinha mais nova. Então, eu não era bonita o suficiente pra ser a Leia pra eles. Então, eu era a cameraman. Ah, entendi. Camera woman. Então, Entendi. eu que ficava atrás da câmera. Mal sabiam eles que esse bullying ia fazer eu virar diretora, entendeu? Mundo dá voltas, né? Mas Jurassic Park é assim, quando você vê aquilo no cinema a primeira vez, Não, é uma surreal. loucura, uma Surreal. loucura. Eu tive esse impacto com Jurassic Park, com Matrix. Explodiu minha cabeça também, eu tinha, sei lá, 15 anos. Maravilhoso. Interestelar, mais recentemente, acho que é um que Curte muito, assim. Curto muito, saí assim... Mas tem muita coisa, né? Nossa, muita coisa. Muito obrigada pelo papo, foi ótimo. Adorei, Vicky, obrigado. Esperamos recebê-lo mais vezes. Tá? Nossa casa está sempre aberta aqui para você. Muito obrigado, eu que agradeço. Foi uma honra, um prazer. Gostou de passear aqui na ilha? Gostei. Só que muito grande, né? Cansativo. Tinha que ter um carrinho de golfe, assim, para conseguir passar por todas as instalações, né? Numa boa. Não tá lindo, Legal. gente. Tá lindo. Parabéns pelo espaço, por tudo. Pela trajetória também, pelo crescimento, né? Parabéns demais. Muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada. E obrigado você que assistiu. Dá o like. Como é que é, Danilo? Tem que falar? Siga as redes. Siga as redes da ilha. Dá um joinha. Toca o sininho. Que Se mais? inscreve, porque Se é muito inscreve no importante. canal. O que mais? Presente também. A tem caneca presente? é um presente pra você. Não, que isso. Nem mereço. Isso. Lindo. Obrigado, gente. Obrigada a você e até mais.
Até a próxima. Valeu.